E aí galera, recentemente eu assisti aos 3 primeiros episódios do live action do anime Yu Yu Hakusho. Sim, recentemente a Netflix lançou uma adaptação em live action do anime Yu Yu Hakusho e eu assisti a esses 3 episódios e decidi que eu iria gravar um vídeo primeiro trazendo as minhas primeiras impressões, falando a minha opinião sobre os 3 episódios que foram lançados e depois que eu iria trazer um vídeo falando talvez sobre todos os episódios ou trazendo somente a minha opinião sem falar detalhe por detalhe, até porque esse conteúdo não é de resumo, e sim da minha opinião sobre algo que eu assisti. E no caso, volto a dizer que esse vídeo vai ser somente de primeiras impressões sobre essa adaptação em live action desse anime. Aqui no live action de Yu Yu Hakusho nós acompanhamos o protagonista, um jovem de 17 anos que se chama Yusuke Urameshi. Aqui nós vemos o momento, desde quando ele está vivendo a sua vida tranquilamente até o certo momento em que ele acaba sendo atropelado por um carro assim que ele tenta salvar um garoto, né, um garotinho, uma criança que estava prestes a ser atropelado. Ao salvar a vida desse garoto, o Yusuke acaba sendo atropelado e morto. Depois disso, ele acaba observando o corpo dele morto ali no chão e ele acaba percebendo que ele morreu e se transformou em uma alma, enquanto ele também observa os paramédicos, né, levando o corpo dele até a ambulância e sua amiga completamente preocupada com a situação que ele está ali. Depois disso, em uma cena específica, o personagem Yusuke Urameshi acaba conhecendo uma garota que se chama Botan. Garota essa que é de um mundo espiritual e que acaba levando ele para esse mundo espiritual, onde lá acaba apresentando ele para um personagem que se chama Koema. Dali para frente ele tem uma missão de investigar casos demoníacos, investigar, na verdade, uma infestação demoníaca que está rodeando o mundo e principalmente ali no país do Japão, que é o local onde o próprio protagonista dessa obra mora. Aliás, uma dessas infestações demoníacas inicialmente é um inseto demoníaco que, ao entrar no corpo das pessoas, esse demônio consegue controlar o corpo dessas pessoas. E o motivo de Yusuke Urameshi ter sido atropelado foi porque esse inseto demoníaco específico acabou entrando dentro de um corpo de um cara inocente que estava dirigindo um caminhão, e esse foi o caminhão que acabou atropelando, infelizmente, o Yusuke. Foi graças ao demônio que entrou no corpo desse cara inocente. Eu, Lee Edson, já assisti o anime Yu Yu Hakusho, mas eu não assisti o anime por completo. Se eu não me engano, eu assisti 20 e poucos episódios desse anime. Se eu lembrar em qual episódio eu parei, eu deixo aqui na imagem aqui pra você o número do episódio exato, mas eu assisti poucos episódios, mas até o momento em que eu assisti o anime, eu percebi que aqui no live action eles conseguiram trazer a mesma vibe, sabe? Tanto em questões de cenas emocionais, quanto em questões de cenas de ação. Mas na minha opinião, esse live action de Yu Yu Hakusho nos primeiros episódios, principalmente no episódio 1, ele conseguiu trazer as mesmas sensações, né, pra mim no caso, principalmente a cena emocional envolvendo a reação da mãe do protagonista ao ele ter morrido e a reação da amiga dele de infância, né? E a amiga também dele de infância tendo a reação ao ver que o amigo dela, né, melhor amigo dela, acabou infelizmente falecendo. Então eu diria que foi algo que me pegou de surpresa, entre aspas, né, vamos dizer assim, e que foi algo emocionante que eu achei que funcionou pra mim, sabe? E funcionou também, né, na construção dramaticamente falando, se é que vocês me entendem. Antes do personagem ser mandado para outra missão que ele tem de recuperar 3 artefatos mágicos e importante, né? Missão essa dada pelo próprio personagem Koema, nós conhecemos o personagem Kazuma, que é um garoto que é um jovem também na mesma idade do próprio Yusuke, que trata o Yusuke como se fosse um rival. Esse Kazuma aí, ele sempre chama o Yusuke Urameshi pra briga, eles têm algumas cenas ali de luta envolvendo uma onde o protagonista da obra, o Yusuke, mete a porrada no Kazuma e nos amigos do próprio Kazuma, cara. É uma cena muito engraçada, tanto o personagem Kazuma, mesmo sendo, vamos dizer assim, um rival do protagonista, ele é engraçado do mesmo jeito, que ele não é um vilão, sabe? Ele só é um cara que implica com o protagonista, mas vamos dizer que eles têm uma rivalidade, vamos dizer assim, saudável. Então é algo que funciona muito bem, e também o personagem Kazuma é carismático, tão quanto o próprio protagonista, e é algo que é muito legal de ver. E aliás, cara, uma coisa que eu tenho que elogiar aqui é que as cenas de ação são muito bem feitas, cara. Então tem uma cena de luta ali envolvendo o Kazuma e o próprio protagonista Yusuke Urameshi, que é muito bem coreografada.
coreografada, e isso se estende também nas cenas mais sérias que também envolvem lutas, que são muito bem feitas e, repito, muito bem coreografadas. E tudo fica ainda mais interessante quando você descobre que o personagem Kazuma não vai ser só um personagem que vai aparecer inicialmente e depois vai sumir. Não, o Kazuma, que é o rival do protagonista, vai ser sim um personagem importante para os acontecimentos futuros ali da obra. Isso é muito interessante. É claro que para mim, que já assisti os episódios onde envolve essa grandiosidade, né, barra importâncias que o personagem vai ter, eu já assisti o anime, então eu já sabia que ele ia ter essa importância, já sabia que ele não ia aparecer em um episódio e ia sumir. Mas para quem tá assistindo pela primeira vez, nunca viu o anime, vai ser interessante ver isso aí. Mesmo que eu já esteja falando algumas reviravoltas que vai acontecer, até porque, cara, tipo, spoiler, velho. Cara, até agora eu não falei nada que é um spoiler grandioso. Nada. Eu só falei coisas que vão acontecer, sacou? Eu nem tô me estendendo muito, até pra poder não dar muitos spoilers pra você. Mas pra poder não ficar um tipo de diálogo barra opinião muito pela metade, eu tenho que expressar minhas opiniões e falar algumas coisas além do que eu tenho que trazer aqui, que é se eu gostei ou não desses 3 primeiros episódios que eu assisti. Por exemplo, né, gente, como Yu Yu Hakusho é uma adaptação de um anime, o anime tem uma construção completamente diferente de uma série, enquanto uma série tem que ter 7, 5, 8 episódios, o anime não tem essa preocupação, já que o próprio Yu Yu Hakusho tem mais de 100 episódios, aqui, para poder adaptar de uma maneira bem resumida, eles tiveram que literalmente resumir a parada. Então, personagens que demoram muito para poder aparecer no anime, já aparecem no 3º episódio aqui no live action. Cabe às pessoas aceitarem que pela construção de série e de anime serem coisas completamente diferentes, isso deve acontecer. Aconteceu com o live action de One Piece, tendo coisas que foram adiantadas no live action que demoram para acontecer no anime, e a mesma coisa aconteceu aqui e vai acontecer em outros futuros live action de anime, cara. Porque, cara, uma série ela não pode se estender no mesmo nível que um anime se estende. Então é por isso que isso acontece. E pelo menos pra mim, na minha opinião, eu acho que isso funcionou bem aqui. É claro, isso pode abalar alguns fãs, pode fazer alguns fãs ficarem bolados, mas no momento que esses fãs deem suas opiniões respeitosas de maneiras construtivas, isso vai ser bom até para poder spamar mais ainda as opiniões barra comentários sobre esse live action. Se vocês aí também discordam ou concordam com isso que eu tô falando, deixem aqui suas opiniões, porque vai ser importante eu ver as opiniões de vocês aí que já assistiram o anime ou que são fãs e que concordam ou não concordam com as minhas opiniões. Então comentem aqui que eu vou estar adorando ver os comentários de vocês. Aliás, aqui nós temos 2 personagens que inicialmente são apresentados como vilões, mas depois a gente acaba descobrindo que de vilões eles não têm muita coisa. Só as atitudes deles que lembram atitudes vilanescas, mas de vilão eles não têm nada. Aliás, a mesma coisa que acontece no anime. Então, para quem já assistiu o anime, sabe qual reviravolta isso ia dar. Um desses personagens se chama Kurama, que inicialmente, como eu disse, é tratado como um vilão, mas depois a gente descobre que ele é um cara que roubou um dos 3 artefatos, aquela parada que eu citei inicialmente. Ele roubou um dos artefatos, que é um espelho mágico que concede desejos, mas ele roubou esse artefato para poder conseguir salvar a vida de sua mãe, que estava quase morrendo por uma doença. E pelo fato dele ter que pedir um desejo para o espelho e esse espelho se tornar realidade, o pedido exato é fazer com que a situação da saúde da sua mãe acabe melhorando. Então foi esse o único motivo dele ter roubado um desses artefatos importantes aí. Enquanto outro personagem que roubou outro artefato tem a missão de reencontrar a sua irmã, que infelizmente foi sequestrada. Outra coisa que demora muito para ser apresentado no anime, é claro, propositalmente, mas que já é apresentado rapidamente na série, né? Essa questão da irmã do outro personagem que se chama Halley, eu acho que é o nome dele, não sei como se pronuncia, mas vai estar aí. Entendeu? Vai estar aí, porque eu sou muito ruim com pronúncias, mas essa questão da irmã dele é apresentada só lá pra frente, né? Não demora tanto, mas é só lá pra frente, mas aqui já é apresentada depois do 3º episódio, então é outra coisa interessante. E esses ambos personagens, como eu falei, mesmo tendo atitudes questionáveis, eles têm, né, missões e objetivos que fazem sentido, e quando você olha e observa, você até que concorda com ele. Você vira e fala, né, responde, tá bom, eles estão fazendo isso para o bem, né, na realidade, mesmo tendo atitudes questionáveis.
Mas um terceiro personagem, que aliás é literalmente um monstro, ele é um monstro literalmente, mas também é pelas suas atitudes, é um cara que roubou um outro, né, um terceiro artefato, que é um artefato que faz com que as almas de pessoas acabem sendo sugadas. Mas o alvo desse cara, são crianças, então ele suga, né, ele usa esse equipamento, né, esse artefato mágico para poder sugar as almas das crianças, para poder depois ele se alimentar das almas dessas crianças inocentes, cara. Então ele é um completo filho da mãe, para poder não dizer outra coisa, né? Ele é um miserável, é literalmente um monstro, cara. Então é um personagem que aí já não dá para defender, igual os outros dois. Esse específico não dá, cara. Ele tá literalmente sugando, devorando as almas dela. Aí é mais uma situação onde nós vemos o protagonista Yosuke Urameshi tentando resolver essa situação, já que ele tem a missão de conseguir recuperar cada um desses artefatos. E para poder recuperar, ele vai ter que ter um combate frente a frente com cada um desses personagens aí. Mas resumindo aqui, gente, eu gostei bastante desses 3 primeiros episódios de Yu Yu Hakusho que foram lançados. Já tem 5 episódios, aliás, só são 5 episódios, algo que me surpreendeu bastante. Pensei que ia ter 7, 8 episódios, mas foi só 5. Mas tá de boa, beleza. É bom até que dá para poder assistir logo rápido e já gravar outro vídeo, algo que eu tô pretendendo. Eu pretendo trazer um vídeo agora, né, no futuro, no caso, depois de um dia ou 2 dias, falando a minha opinião assim que eu assistir todos os episódios, sacou? Então esse vídeo aqui foi de primeiras impressões, e as minhas opiniões das primeiras impressões é que eu gostei, estou curtindo, estou achando interessante, mas deixem suas opiniões aí, se vocês gostaram também ou não do live action, você aí que já assistiu tudo, ou você também que só assistiu os primeiros episódios, porque vai ser bom eu ver as opiniões de vocês, porque, tipo, na minha visão, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida, porque tá muito bem feito. É claro, tem uma diferença, tem outra, mas o live action em si tá bem competente, até vindo da própria Netflix. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque fazendo isso, vocês vão estar me ajudando bastante. Não se esqueçam de assistir os vídeos anteriores que vão estar passando aí na tela final desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. O like é muito, mas muito importante. Muitos de vocês esquecem, então não se esqueçam. Deixa o like.